A Nissan reinventa sua maior van, a Interstar, para uma nova era. Ela agora exibe visual mais arrojado, cabine redesenhada e novas tecnologias de conectividade e assistência ao motorista. Os motores a diesel são mais familiares, mas agora eles contam com uma versão totalmente elétrica. Meu nome é Jonathan Crouch. Eu venho testando veículos como este há mais de 40 anos. Você vai encontrar todos eles no aplicativo Car and Driving Car Reviews aqui. Vou tentar te contar tudo o que você realmente precisa saber sobre essa van de um jeito que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. A Interstar, a maior van da Nissan, tem ideias maiores nesta segunda geração. Aqui, vamos dar uma olhada mais de perto. Você pode ser perdoado por nem saber que a Nissan fabricava uma van realmente grande. Em parte porque a versão da geração anterior desse modelo não conseguia decidir ao longo de sua vida se queria ser chamada de NV400 ou Interstar. Bem, agora é Interstar e como todos os outros modelos da Nissan. Os veículos comerciais leves são baseados na Renault, neste caso, criados a partir da engenharia da quarta geração da Renault Master, o que significa que é um produto comercial de ponta baseado em uma plataforma projetada tanto para motores a diesel quanto elétricos. Como você pode ver por toda a sinalização na carroceria, foi a Interstar e EV que escolhemos para testar aqui. Independentemente da versão, a Nissan garante maior autonomia, capacidade de carga e menor custo operacional em relação à anterior. A marca japonesa acredita que ela é a aliada definitiva para os negócios essenciais que mantêm a sociedade funcionando. Mas todo grande VCL nesse segmento afirma ser isso. Por que a sua empresa escolheria este? Você pode saber mais sobre esse tipo de van baixando o aplicativo Car and Driving Car Reviews. E se o seu interesse for especificamente nesta Interstar, você precisa ficar com a gente para a análise mais completa do setor, o Car and Driving Road Test. A Nissan tem orgulho do visual estilo caminhão desta segunda geração da Interstar, mas os operadores não vão querer uma experiência de direção estilo caminhão. E, claro, isso não acontece aqui, principalmente porque todos os conjuntos de transmissão vêm fixados a uma plataforma multi-energia completamente nova, que aparentemente foi desenvolvida para 3 diferentes fontes de energia: diesel, elétrica e hidrogênio, embora a Nissan diga que não tem planos de oferecer uma Interstar movida a hidrogênio no Reino Unido. Essa plataforma também foi desenvolvida para acomodar formatos com tração dianteira e traseira, embora todas as Interstar destinadas ao Reino Unido sejam com tração dianteira. Por enquanto, a maioria delas também será movida a diesel, certo? Atualmente, a categoria menos provável de van a ser totalmente elétrica é a realmente grande, para facilitar um pouco a transição. Você poderia pensar que a aliança Renault-Nissan teria desenvolvido um sistema híbrido leve para adicionar ao motor turbo-diesel Blue DCI de 2,0 litros deste veículo comercial leve. Mas nada disso é oferecido aqui, no entanto. A eficiência foi melhorada de forma útil, como você vai descobrir na nossa seção de custos. O Interstar recebe essa unidade em uma variedade um pouco maior de versões do que o Renault Master, com uma variante de 105 cavalos de potência adicionada na base da linha. Mas as versões principais desse motor são compartilhadas entre os dois modelos, desenvolvendo 130 cavalos, 150 cavalos ou 170 cavalos de potência, sendo que as duas últimas oferecem a opção de transmissão automática de 9 marchas. Como antes, essa unidade de 4 cilindros é bastante torcuda, com força de tração de até 380 Nm na versão de 170 cavalos de potência. Aqui, porém, optamos por testar o Interstar totalmente elétrico desde o lançamento. Essa versão elétrica foi oferecida com a opção de uma bateria menor de 40 kWh, mas a Nissan já descontinuou essa opção porque, no fim das contas, todo mundo queria a bateria de 87 kWh, que é mais utilizável. Estamos testando aqui que tem uma autonomia de até 285 milhas entre as recargas e vem equipada com um motor de 143 cavalos de potência, desenvolvendo 300 Nm de torque. Você vai precisar se segurar para não usar todo esse torque se quiser chegar perto da autonomia que acabamos de mencionar. Para conseguir isso, você também vai praticamente sempre precisar ativar esse botão Eco no painel, que reduz bastante a resposta do acelerador. E certifique-se de que você sempre ative o formato B de condução regenerativa através desta alavanca
de câmbio atrás do volante, a frenagem regenerativa no Interstar e funciona por meio de um sistema inteligente de controle dinâmico de frenagem assistida, que mantém a eficácia da frenagem e a sensação do pedal iguais. Independentemente de quanto peso a van esteja carregando, isso também aciona o sistema de frenagem automática de emergência mais cedo. Aparentemente, o tempo de resposta foi reduzido pela metade em relação ao modelo antigo, e isso melhora a captação de energia regenerativa, teoricamente aumentando a autonomia desta versão elétrica. Nas ruas da cidade, consideramos a visibilidade boa para uma van desse porte. A dianteira quadrada facilita saber onde estão os extremos do veículo, ajudada por um sistema de sensores de estacionamento. Isso, curiosamente, pode ser configurado com 3 formatos de som diferentes: puro, preciso e expressivo. A distância entre eixos mais curta e o eixo dianteiro redesenhado desta segunda geração proporcionam mais manobrabilidade, incluindo um diâmetro de giro 1,5 metro menor. Agora, com alcance de 12,8 metros para o L2 e 14,6 metros para esta versão L3. A Nissan, que criou o visual desta nova geração do Interstar em seu centro de design em Londres, diz que buscava um estilo externo que transmitisse a sensação de um caminhão de grande porte. Você vai ter que gostar disso. A grade frontal imponente dá à van um visual marcante, com faróis quadrados e 4 barras prateadas abaixo de cada um. O nome Interstar está estampado na dianteira, e há cortinas de ar estreitas, pequenos faróis de neblina nas extremidades do para-choque profundo e uma grade quadrada que incorpora luzes diurnas de LED bem definidas. Mais importante do que tudo isso, porém, é a forma como a aerodinâmica foi otimizada, com um para-brisa inclinado e um assoalho plano. O resultado impressionante é um coeficiente de arrasto 20% mais eficiente do que o modelo anterior. Existem 2 opções de comprimento de carroceria, o L2, com 5.685 mm, ou esta versão mais longa, a L3, com 6.315 mm. Agora, a maioria dos Interstars será especificada com esta altura de teto H2, mas na versão a diesel também há uma opção de teto alto, H3. A perspectiva lateral é dominada por uma faixa larga de proteção na parte inferior, com essas 3 luzes laterais, laranja bem destacadas e calotas completas nas rodas de 16 polegadas. Identifique este acabamento Tecna, topo de linha. Na traseira, um vinco central abaixo do emblema da Nissan e essa abertura de janela de formato estranho ajudam a enfatizar a largura da carroceria de 2.080 mm com conjuntos de lanternas verticais que oferecem intrusão mínima em cada lado. Vamos dar uma olhada na cabine. Não há alça para você se apoiar ao subir para dentro, mas, aparentemente, esse porta-copos saliente é forte o suficiente para servir para isso. Uma vez que você está sentado atrás do volante Nissan de 3 raios, uma das poucas coisas que diferencia essa cabine do seu clone de design Renault Master. Você percebe que o design externo vanguardista da dianteira não foi replicado no interior, mesmo nesta versão elétrica. Você começa com uma chave convencional, puxa o freio de mão convencional e, nas variantes a diesel, a maioria vai optar por isso. Você olha para mostradores analógicos de instrumentos bastante antiquados, só neste Interstar, e é que há essa tela digital de instrumentos de 7 polegadas. Modelos de especificação básica não têm esses controles digitais de climatização. E você não vai se surpreender ao saber que essa parte saliente ao lado do seu joelho esquerdo abriga a alavanca de câmbio nos modelos com câmbio manual. Você não pensaria que está em uma van da Volkswagen ou da Mercedes, mas tudo parece bem montado. E o tecido aprimorado deste modelo Tecna é mais bonito do que o padrão das vans. É decepcionante que os designers não tenham aproveitado a oportunidade desse redesign para incorporar uma abertura de passagem de carga a partir do compartimento de carga. Mas há, como de costume nessa categoria, um encosto do assento do meio que se dobra para criar uma superfície de trabalho, este aqui incorporando um compartimento raso com tampa e uma alça elástica. Mencionamos a tela digital de instrumentos que você encontra nesta Interstar E,
Como era de se esperar, ela prioriza um velocímetro digital em 3 formatos, um padrão, mais limpo, e outros 2, que adicionam ou um gráfico de assistência de condução ou um medidor de fluxo de energia. Botões em forma de seta no raio direito do volante podem adicionar leituras extras no lado direito da tela. Direções do GPS, monitor EKA, pressão dos pneus, dados de viagem, indicador de autonomia e informações de consumo. A ergonomia da cabine aqui é geralmente boa, com exceção, talvez, da quantidade de alavancas. Você fica atrás do lado direito do volante. Em um modelo automático como este, você vai se pegar constantemente acionando os limpadores de para-brisa quando estiver procurando por drive ou ré nessa alavanca de câmbio em um ângulo estranho. Todos os Interstars, independentemente da versão ou motorização, contam com central multimídia de 10,1 polegadas. Estranhamente, ela não pode ser equipada com navegação, nem mesmo como opcional, o que é aceitável para entregas urbanas, onde você pode simplesmente adicionar um aplicativo de navegação pelos sistemas Apple CarPlay e Android Auto incorporados. Mas pode ser diferente se suas entregas te levarem para áreas pouco povoadas com sinal ruim, como está na moda atualmente. A tela inicial é dividida em seções de widgets personalizáveis. Aqui temos o horário do áudio, configurações do telefone e uma leitura do EcoScore. E há funções de atalho ao longo do lado direito da moldura para música, aplicativos do telefone e funções do veículo. E quanto ao espaço de armazenamento na cabine? Bem, há bastante espaço, cerca de 135 litros para ser mais preciso, com 10 áreas de armazenamento abertas, além de outras 3 áreas fechadas, que juntas oferecem quase 80 litros de espaço para guardar objetos. É uma pena que as 3 áreas de armazenamento no topo do painel não tenham tampa, o que significa que o conteúdo delas vai refletir para cima na tela. Pode ser irritante saber que o porta-luvas é reduzido pela caixa de fusíveis atrás do painel, mas fora isso está tudo certo. Ambas as bases dos bancos do passageiro no tradicional banco de 3 lugares da cabine podem ser levantadas para acessar bastante espaço de armazenamento embaixo, chegando a até 66 litros. E há uma prateleira acima da cabeça, embora você vá querer usá-la apenas para itens mais leves, é claro. O console do câmbio saliente que mencionamos antes abriga um compartimento para o seu celular e o porta-copos do lado do motorista que já citamos é duplicado. No lado oposto do painel há 2 portas USB-C, um prendedor de tickets no parasol do motorista e um porta-moedas na porta, abaixo dos botões dos vidros. A porta possui uma bandeja rasa em cima e outra de 7,5 litros embaixo. Acima do porta-luvas há uma prateleira com tomada de 12 volts à direita. Há opção de 2 comprimentos de carroceria e 2 alturas de teto, e 4 versões do motor diesel Blue DCI de 2 litros, com 105 cavalos, 130 cavalos, 150 cavalos e 170 cavalos de potência. As 2 versões finais podem ter câmbio automático de 9 marchas por mais 1.500 libras. Os preços pedidos pelo Interstar, e na época deste teste no outono de 2025, vão partir de cerca de 43 mil libras para a bateria de 87 kWh. Você tem que ter. Desse valor, deduza o subsídio governamental padrão de 5 mil libras para vans plug-in. Qualquer que seja a sua escolha de motorização neste Nissan, há 2 opções principais de peso bruto total. Esta versão de 3,5 toneladas a 35 ou a variante de 4 toneladas a 40. Esta van furgão tem 2 comprimentos principais de carroceria, L2 e, como neste caso, L3. Também é possível escolher entre 2 acabamentos, Center ou, como aqui, Tecna. Se não quiser o formato furgão, a Nissan oferece carrocerias com caçamba, lateral aberta, baú e versões de chassi e plataforma. Para quem precisa de uma base para conversões personalizadas, fique com a Interstar a diesel. E além de todas essas opções, também há uma versão de chassi pesado, junto com variantes basculantes de um lado e de 3 lados com a Interstar e furgão. Você precisa ter a altura de teto H2 com a variante diesel 35, mas também pode pedir a opção de teto mais alto, H4 com a unidade diesel mais fraca de 105 cavalos de potência. Também é possível obter um peso bruto total mais baixo de 3,3 toneladas. Como você poderia esperar, os preços que citamos são amplamente semelhantes aos que estão sendo pedidos pela outra versão com engenharia idêntica da aliança Renault-Nissan deste projeto, o Renault Master.
Quanto aos outros concorrentes no segmento de vans grandes, bem, o Interstar a combustão tem preço semelhante ao das versões a diesel do projeto único da Stellantis vendido nessa categoria, seja como Persia Boxer, Vauxhall Movano, Citroën Relay, Fiat Decatur ou Toyota Proace Max. Mas o e-Interstar supera esses três modelos elétricos no preço, sendo cerca de 3.000 libras mais barato. Durante as filmagens, isso pode fazer os operadores refletirem. E os outros concorrentes dessa categoria? Bem, se você está olhando para a versão maior de 2 toneladas da Ford Transit ou da Mercedes Sprinter, vai precisar reservar muito mais dinheiro do que a Nissan está pedindo. Aqui, esses operadores que preferem motores a combustão também podem estar considerando o Volkswagen Crafter ou seu clone, o MAN TGE. Quem pensa em trocar por veículos elétricos pode considerar opções chinesas como Maxus e-Deliver 9 e Verizon SV. Vamos falar sobre especificações. A versão intermediária principal inclui a maioria do que você precisa, especificamente uma porta lateral, sensores de estacionamento traseiros, espelhos retrovisores aquecidos e elétricos, faróis com luz alta e baixa automáticas, luzes diurnas de LED e faróis de neblina dianteiros. Além disso, alarme Tachan, um imobilizador antifurto, um step e controle de cruzeiro com limitador de velocidade variável. Por dentro, há ar-condicionado e um banco do motorista ajustável em 6 posições, com suporte lombar e apoio de braço. Os modelos elétricos ganham tela digital de 7 polegadas no painel de instrumentos. A tecnologia de mídia fica por conta de uma tela central de 10,1 polegadas, que inclui Apple CarPlay e Android Auto, e todas as Interstars contam com uma luz de LED na área de carga. A versão topo de linha Tecna, reconhecida pelas calotas nas rodas de aço de 16 polegadas, traz várias melhorias úteis, por um acréscimo de preço de 1.200 libras mais IVA. Isso inclui ar-condicionado automático, para-brisa aquecido, câmera de ré, sensores de estacionamento dianteiros e proteção lateral, 2 portas traseiras com abertura de 70 graus, uma tomada de 12 volts na área de carga, 10 anéis adicionais de fixação de ancoragem nos pilares C e D, estofamento Tecna aprimorado e ajuste lombar no banco do motorista. E quanto às principais opções em toda a linha? Bem, as opções de sempre estão disponíveis. Uma porta lateral deslizante extra do lado oposto, um engate para reboque e pintura metálica, área de carga, kit de proteção com revestimento de madeira, barras transversais de teto ou um bagageiro de teto com passarela, ambos acessíveis por uma escada vertical na porta traseira. Você poderá equipar sua Interstar e com carregamento corrente, alternada de 22 kW aprimorado e com capacidades de veículo para carga V2L e de veículo para rede V2G. Inclui carregar dispositivos usando tomadas internas ou na área de carga e adaptadores para conectar ferramentas elétricas, computadores e outros aparelhos ao carregador. Você também pode alimentar partes customizadas da carroceria, como compartimentos refrigerados, portas traseiras automáticas, sistemas extras de aquecimento ou ar-condicionado, etc. Diretamente da bateria, essa versão elétrica também será capaz de fornecer energia da sua bateria para a rede, isso é o V2G, usando um carregador bidirecional. Falando de segurança, os padrões melhoraram muito em vans desse tipo nos últimos anos. A Nissan diz que esta segunda geração da Interstar está equipada com 20 sistemas de assistência ao motorista, e por isso a Euro NCAP deu a esta van a sua classificação máxima de segurança Platinum. Mesmo na versão Baser Center, este veículo já possui frenagem automática frontal, frenagem de emergência, alerta de saída de faixa, assistente de permanência em faixa, alerta de distância e inteligência, assistente de velocidade, controle de oscilação de reboque e reconhecimento de sinais de trânsito, além de monitoramento da pressão dos pneus e alerta de fadiga e atenção do motorista. É uma pena, porém, que não haja airbags laterais ou de cortina para uma cabine, apenas airbags frontais para o motorista e passageiro, ambos conectados, como de costume, a um sistema de chamada de emergência e-call. A grande novidade desta segunda geração é a aerodinâmica otimizada, que não só melhora a eficiência, mas também permite que a Nissan destine mais do peso bruto do veículo para a carga útil. Em relação ao que o Interstar pode transportar, isso favorece bastante a versão elétrica, permitindo boa capacidade de carga.
Valores entre 1.197 kg e 1.694 kg, que são muito pouco diferentes dos da versão a diesel, que variam entre 1.175 kg e 1.862 kg. Com o bagageiro ou barras de teto opcionais, é possível transportar mais 200 kg no teto. Onde optar por esta versão elétrica vai te limitar é na capacidade de reboque com freio, que cai de 2.500 kg na versão a diesel para 2.000 kg. Com esta Interstar E, porém, esse não é um número ruim para uma van elétrica. Você vai querer saber sobre a capacidade de carga. Então vamos abrir essas portas traseiras duplas e dar uma olhada nisso agora. Você só consegue esse formato de abertura extra larga de 270 graus que temos aqui se optar pela versão topo de linha Tecna. E toda essa abertura é acessada por um degrau grande e largo. Então, o que você pode colocar aqui atrás? Bem, os 100 mm extras de comprimento de carga deste Design Mark II certamente ajudam aqui, criando um espaço de carga difícil de superar neste segmento. Quando se trata de tamanho, a variante básica L2H2 oferece 3.225 mm de comprimento de piso, com 1.885 mm de altura da área de carga e 1.789 mm de largura da área de carga. Afunilando para 1.380 mm entre os arcos das rodas, tudo isso se traduz em um volume de área de carga de 10,8 metros cúbicos, caso você precise de mais. Esta versão L3H2 oferece 3.855 mm de comprimento da área de carga, o que eleva o volume para 13 metros cúbicos, e a maior derivação com teto alto, a L3H3, oferece esse comprimento extra com 2.138 mm de altura na área de carga, elevando o volume para 14,8 metros cúbicos. Infelizmente, não existe escotilha de passagem de carga para a cabine, nem como opcional para transportar itens mais longos. Vamos dar uma olhada na porta lateral deslizante. Uma abertura que, com este Design Mark II, agora tem 40 mm a mais, chegando a 1.312 mm de largura. Assim, empilhadeiras poderão colocar e retirar paletes com mais facilidade. Há 1.753 mm de altura de carregamento pela porta lateral interna. Atrás da divisória de altura total sem revestimento, há uma área de carga iluminada em todos os modelos, por uma luz LED brilhante e vários pontos de amarração para cargas difíceis. Contamos 13. Nesta versão L3, há uma tomada de 12 volts perto das portas traseiras. Você provavelmente vai querer adicionar o kit de revestimento de madeira e o piso protetor disponíveis aqui. E com esta Interstar E, é possível adicionar um adaptador na base da área de carga, permitindo que a bateria seca alimente ferramentas em locais de trabalho. Quanto aos custos de operação, bem, a Nissan diz que trabalhou bastante nesse aspecto. Não há planos para o tipo de motorização movida a hidrogênio que a Renault pretende oferecer em sua Van Master equivalente. As Interstar a diesel consomem substancialmente menos combustível do que na geração anterior. 6,4 milhas por galão em comparação com o modelo antigo, em média com até 37,8 milhas por galão no ciclo combinado. Isso pode variar dependendo da versão. A Nissan também acredita que fez grandes avanços em emissões mais limpas. Os números de 39, 194, 222 caíram em até 39 gramas por quilômetro em relação a antes. As classificações oficiais variam entre 194 e 222 gramas por quilômetro, dependendo da versão. Você escolhe. A seção Meu Estilo de Condução na tela central oferece uma pontuação ecológica em porcentagem que avalia sua economia contínua. A bateria de 87 kWh da versão Interstar e Electric oferece uma autonomia WLTP de 285 milhas, um número que vai exigir o uso do botão Eco no painel, que restringe a potência e o funcionamento do sistema de climatização. Esse número conta com o sistema de gerenciamento térmico da bateria do modelo Mark II. Na tela central, na seção de condução que acabamos de mencionar, há um visor de consumo de energia que mostra, graficamente pelas seções, desde o reset e desde o início, o seu consumo atual. O monitor central também tem uma seção de energia com um medidor de fluxo, de potência e menus para definir horários de carregamento e limites de carga da bateria. Sobre o assunto de carregamento, esta Interstar e carrega até 130 kW em um carregador rápido, corrente contínua.
Uma carga completa deste modelo de 87 kWh leva 1 hora e 10 minutos, e em 19 minutos é possível adicionar 180 km de autonomia. E sobre o carregamento em corrente alternada? Bem, se você for fazer isso usando uma wallbox monofásica típica de 7,4 kW, uma carga completa deste Interstar e de 87 kWh vai levar 13 horas e 54 minutos e você pode adicionar 180 km de autonomia em 5 horas e 44 minutos. Isso tudo parece um pouco demorado, não é? Mas não precisa ser assim. Se sua casa ou escritório tiver fornecimento trifásico, você pode optar por usar uma wallbox, corrente alternada de 11 kW. Com a bateria de 87 kWh, você também pode optar por um carregador rápido, corrente alternada de 22 kW. Com isso, o tempo de recarga total pode ser realmente rápido, reduzido para apenas 4 horas e 35 minutos. Você pode esquecer completamente a ideia de tentar usar uma tomada de escritório para recarregá-la. Isso levaria quase 2 dias para uma carga completa. De um modelo antes ultrapassado, a Interstar agora se torna uma forte concorrente entre as grandes vans, que as empresas não devem ignorar. Oferecer uma opção totalmente elétrica pela primeira vez será fundamental, perspectivas da Nissan. Mas as versões a diesel também agora são alternativas mais confiáveis às opções tradicionais da categoria como antes. É verdade que todo o mesmo design e engenharia podem ser encontrados no clone Renault Master deste modelo. Mas se a oferta disponível e a conveniência da concessionária Nissan local fizerem você optar por este Interstar, há muito o que gostar aqui. Embora a linha de motores a diesel seja praticamente a mesma do antecessor deste Nissan, ela ficou consideravelmente mais econômica. Para quem quer seguir nos elétricos, a bateria de 87 kWh do Interstar e oferece ótima usabilidade, assim como o Runner, tanto no visual quanto no conforto ao dirigir. Este Nissan agora parece um veículo comercial leve do terceiro decênio deste século, e não do segundo, e o resultado é um produto totalmente rejuvenescido. Vai ser interessante ver como o mercado vai reagir a ele.